o delegado Fábio Álvares Shor, da Polícia Federal, responsável pelo inquérito da Loucademia do Golpe, que levou à condenação de Jair Bolsonaro, foi nomeado no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. A nomeação foi assinada hoje pelo Edson Fachin. Quem assinou a petição com a tese da parcialidade do Moro? O hoje ministro do STF, ministro Reborn, bonecão, harmonizadérrimo Cristiano Zanin Martins. Que isso se tornou um dos motivos para a anulação da condenação do Lula no caso do Triprec, como diz o Lula, do Guarujá. Aí a minha pergunta é a seguinte, Caivano e Ricardo, e você de casa. Bolsonaro já pode ir pra casa. Pode. Sabe por quê? O Alexandre de Moraes acabou de mandar um recado para o Brasil e para o mundo. Última decisão monocrática de Moraes provoca uma revisão na condenação de Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão. E Bolsonaro pode ir para sua casa a qualquer momento. Meus amigos, o que acaba de acontecer em Brasília é simplesmente uma bomba nuclear no STF. Uma decisão de Alexandre de Moraes caiu como um terremoto e pode provocar uma reviravolta histórica na condenação de Bolsonaro. Gente, os bastidores estão pegando fogo. A defesa já partiu pra cima contestando tudo e o clima agora é de guerra total dentro do Supremo. E olha, tem gente dizendo que isso aqui pode mudar completamente o rumo desse caso. O que eu vou mostrar nesse vídeo realmente é muito forte. E você é a favor que Bolsonaro saia da prisão e Xandão vá pra prisão? Comenta aqui embaixo e fica até o final, porque o que eu vou mostrar aqui é de arrepiar. Meus irmãos, mais um vídeo pra todos vocês. Antes de continuar, eu te peço encarecidamente, por favor, deixa o joinha pra esse vídeo, taca o like nesse vídeo, não te custa nada e você vai me ajudar muito. Se você é de direita, se você defende aquilo que é certo, deixa o joinha, compartilha esse vídeo e, é claro, inscreva-se aqui no canal, dando uma força pra nós chegarmos a 1 milhão de inscritos. E sem mais delongas, bora pra esse vídeo. Agora presta atenção nisso aqui, o que está acontecendo não é normal. O clima é de tensão total, pressão subindo, gente grande preocupada, pânico no STF. Porque se isso avançar, gente, não é só a condenação que entra em jogo, não. Quando isso acontece, meu amigo, com certeza tem gente grande que vai pra trás das grades. Então, bora ver comigo isso, porque isso pode virar o jogo de uma vez por todas. O que aconteceu hoje é o seguinte: o Alexandre de Moraes, com tudo que está acontecendo, porque vocês vão entender que essa notícia é bizarra. Que antes de eu falar dela, eu quero... Alemão, põe essa imagem na tela que eu te passei agora no WhatsApp. Essa notícia, senhores, vocês estão vendo aí na tela de vocês? Essa notícia foi disponibilizada no site do Supremo Tribunal Federal em março de 2021. Quer dizer, há exatos 5 anos. O que aconteceu há exatos 5 anos? Vocês estão vendo na tela. Vocês estão vendo na tela. Eu sou bonito, eu não sou feio igual o Reinaldo Azevedo, eu falo a verdade para vocês. Há 5 anos, exatamente, o STF publicou o seguinte: que o STF, a segunda turma do STF, reconheceu a parcialidade do Sérgio Moro de maneira que isso se tornou um dos motivos para a anulação da condenação do Lula no caso do Triprec, como diz o Lula, do Guarujá. Quem assinou a petição com a tese da parcialidade do Moro? O hoje ministro do STF, ministro Reborn, bonecão, harmonizadérrimo Cristiano Zanin Martins. Qual é a tese do Cristiano Zanin Martins? Em 2021, o Moro decidiu contra o Lula no caso do triplex do Guarujá e não podia, porque o Moro é imparcial, porque o Moro é suspeito, porque a imparcialidade do Moro se revela no momento em que o Jair Bolsonaro convoca Sérgio Moro para ser ministro da Justiça
E aí, Bolsonaro, bem feito para você também. Colocar este pilantra como ministro da Justiça. Falei, está falado, #falei. O Moro nunca valeu nada, nunca me desceu. Mas vamos continuar. A partir do momento que o Moro aceitou o convite do Bolsonaro, o que diz Cristiano Zanin na petição que sagrou-se procedente no STF, o Moro mostrou-se imparcial, porque ele aceitou o convite do arqui-inimigo e rival de Lula para ser ministro da Justiça. Mostrou-se parcial, né, Pavê? Está aí, parcial. Parcial. Porque o juiz tem que ser imparcial, então o Moro mostrou-se parcial. Então está grifado aí na tela de vocês. Eu fiz questão de grifar, olha aí. Eu fiz questão de grifar, está grifado em laranja, o fato de Moro ter recebido e aceitado o convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça. Isso foi um dos motivos que levou à anulação da condenação de Lula. Anulada a condenação de Lula, Lula se tornou desinelegibilizado, como gosta de dizer o Cláudio Caivano. Exatamente. Aí a minha pergunta é a seguinte, Caivano e Ricardo, e você de casa. Bolsonaro já pode ir para casa. Pode. Sabe por quê? O Alexandre de Moraes acabou de mandar um recado para o Brasil e para o mundo. Eu, Careca Ceboso, Mussolini da Moca, sou parcial. Meu voto e meu relatório e minha condução nos trâmites que levaram à condenação de Bolsonaro por golpismo são parciais e, portanto, nulas. Bolsonaro não poderia ser condenado, sequer poderia ser investigado. Porque esta é a notícia. O delegado Fábio Álvares Shor, da Polícia Federal, responsável pelo inquérito da Loucademia do Golpe, que levou à condenação de Jair Bolsonaro, foi nomeado no gabinete de Alexandre de Moraes no STF. A nomeação foi assinada hoje pelo Edson Fachin. A sessão de Shor foi um pedido do Moraes à Polícia Federal e o orifício foi encaminhado para que o delegado passasse a trabalhar no gabinete do Mussolini da Moca. Fábio Shor foi o responsável pelo indiciamento de Bolsonaro em novembro de 2024, quando concluiu que o ex-presidente era chefe de uma tentativa de golpe piriri-poró. Veja aí que, o Alexandre de Moraes acabou de anular a condenação do Bolsonaro, Cláudio Caivano. O problema que paira nisso é que, infelizmente, como inclusive disse isso há algum tempo, essas anulações elas levam um tempo. E, infelizmente, também elas levam um tempo da casuística do próprio Tribunal Federal, do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, quando a gente estava falando aqui das duas notícias anteriores, veja a ligação. Você está percebendo que algumas entidades que apoiaram tudo que fez Alexandre de Moraes, agora se afastam, como se nunca tivessem saído na foto com Moraes. O Moraes continua lá no meio para tirar foto e eles se afastam para não sair mais na mesma foto. Vídeo que falamos aqui sobre o Fux e a Carmen Lúcia, incluindo o próprio Fachin, que começa a mostrar que quer fazer alguma coisa, que quer estar do lado certo dessa foto. Para quê? Para preservar aquilo que já não tem mais no STF, a credibilidade da instituição. Então, na verdade, eles vão fazer um trabalho inverso agora para tentar resgatar essa credibilidade. E, Pavinato, não adianta. Isso leva um penso. Com esta putaria, desculpa, essa putaria de hoje, isso é uma putaria, Ricardo. Uma putaria, você tem razão. Essa é a maior putaria de todos os tempos. O Alexandre de Moraes nomear o delegado que investigou o Bolsonaro e que levou à condenação do Bolsonaro, fazendo
perfazendo, quer dizer, o mesmo ato que o mesmo STF considerou passível de anulação, a condenação do Lula. Exato. Ou seja, Bolsonaro tem que ir para casa ontem. Sem dúvida. E vale reforçar que esse ato do Moraes de hoje é pós 5 anos, como você colocou, aproximadamente, o ato do Zanin. Ou seja, já estava lá o que aconteceu, que o Zanin, a petição que o Zanin fez, que acabou se sagrando vencedora no processo. Eu queria ouvir muito a opinião do Zanin hoje acerca desse ato. Bonecão, fala aí a sua opinião. E a pergunta agora é, quais advogados, quem? A defesa de Bolsonaro, quem que vai fazer esse pedido? Porque já está explícito, como o Pavinato desenhou, inclusive está no seu Instagram, que eu tinha visto antes de vir para cá, o que você colocou. Eu fiquei revoltadíssimo. Pois é, quem vai pedir a libertação de Bolsonaro? Quem vai? Essa é a pergunta, porque já está aí o caminho das pedras, o Zanin já deu há 5 anos atrás. Mas eu vou lhe dizer quem. Professor Celso Vilardi, advogado de defesa de Jair Bolsonaro. Pronto, é amanhã. Revisão criminal. Sim. Tá aí, ó, o fato se deu hoje da revisão criminal do Bolsonaro. Entre com a revisão criminal do Bolsonaro. Isso vai para a segunda turma. Revisão criminal do Bolsonaro. Vilardi, entre com a revisão criminal do Bolsonaro. E não é que a família do ministro Moraes agora quer intimidar senadores da República com processo judicial? Pois bem, saiu agora à tarde, na Folha de São Paulo, hoje, dia 16 de março, que o escritório de advocacia da esposa do Moraes vai processar o senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, e pedir uma indenização a ele por ele ter dito que há indícios de circulação de dinheiro que teria passado por altas autoridades do judiciário, inclusive, e que poderia ter relação com o crime organizado. Bom, eu vou te contar agora o que disse o senador Alessandro Vieira e onde que vai acabar essa história. Claro, como sempre, no Brasil acaba em censura. Mas eu vou te contar o passo a passo disso. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico, e peço que você, antes de qualquer coisa, se inscreva aqui no canal e também deixe o seu like, deixe o seu joinha. Disse o senador Alessandro Vieira em entrevista para o SBT News, entre aspas, estou lendo: você tem apurações em andamento que apontam a chegada de recursos de grupos organizados como PCC no Brasil. E aí ele diz ainda uma outra coisa: você tem indicativos de pagamentos a autoridades de diversos poderes, servidores públicos de carreira, políticos, eventualmente pessoas ligadas ao judiciário, disse o senador. E aí depois, em um outro trecho dessa entrevista, ele menciona literalmente os ministros Dias Toffoli e Moraes e diz que não tem ainda certeza de que circulação para esses dois ministros ou seus familiares, a circulação de dinheiro que passaria, o que as informações dizem que passou por eles, seria ilícita. E por isso ele precisava investigar, os ministros precisavam investigar o caso na CPI do crime organizado. Senhores, qual é o problema de dizer isso? Primeiro, que enfim, me parece que é uma fala totalmente republicana. É um senador da República querendo dizer que teve uma informação. Ele não pode ter informação. Nos contando por que ele teve essa informação e que informação que foi essa que ele teve. Ele não pode nos dizer qual a informação. E contando porque ele quer justificar a existência de uma CPI do Master. E nos contando porque ele quer justificar uma CPI que investigue os ministros Toffoli e Moraes. E como é que ele vai justificar? Então uma pessoa chega no jornalista, vira para ele e fala: por que o senhor quer investigar os ministros Toffoli e Moraes? Não posso dizer. Eu tenho uma informação, mas se eu disser a informação eu vou ser processado. Ah, sério mesmo? Jura por Deus? Um senador da República tem uma informação, quer investigar a informação que diz respeito, eventualmente, diz ele, eventualmente, a ministros, e ele não pode falar. Não pode falar porque é processado. Fora que parlamentares têm imunidade total, absoluta, explicitada pelo artigo 53 da Constituição. O artigo diz claramente: quaisquer palavras de parlamentares são invioláveis, civil e criminalmente.
Então joga fora o artigo 53 e emudece o senador. E impede que ele conte pra gente a informação que ele tem e por que ele quer, afinal de contas, investigar na CPI do crime organizado o judiciário, inclusive ministros. Não pode dar essa informação. Ele precisa ser silenciado. Me parece que é exatamente isso que quer, nesse caso, lamentavelmente, os ministros do STF e os seus familiares. Querem silenciar o Congresso, silenciar um senador que tem a função de falar e de nos contar o que está fazendo. Tem, inclusive, o dever de fazer isso. É lamentável, mas nesse país, tudo que está errado se cura com censura. Tudo que está errado se silencia, se põe debaixo do pano, se põe debaixo do tapete. Isso precisa acabar. E isso precisa acabar. Aliás, me espanta muito que o escritório da esposa do Moraes não tenha atravessado uma petição para o próprio marido pedindo que ele incluísse o senador no inquérito das fake news e fizesse busca e apreensão e prendesse o senador, como fez aí o Moraes na semana passada com o jornalista do Maranhão. Olha, vocês estão de brincadeira, viu? É realmente uma piada esse país. Se você gostou dessa análise, gosta dos meus vídeos, eu tenho um convite a te fazer. Entra na descrição do vídeo e clica no link que você vai encontrar lá. Você vai se deparar com a Bússola. A Bússola é a minha comunidade. Entre, veja o que é, descubra, você vai gostar e venha fazer parte. Olha essa manchete que circulou semana passada. É tanta coisa que não dá tempo a gente falar de tudo aqui na tribuna do Senado. Mas olha aqui. Vorcaro, Moraes, Toffoli, Gonê, Lewandowski, quando era ministro do Lula, Mota, Hugo Mota e chefe da PF, brindando o uísque de 3 milhões de reais. Tudo junto. Como é que pode dar certo um negócio desse? Sabe onde é que eles estavam, presidente? Eles estavam... É um negócio tão escancarado. O encontro paralelo ao primeiro Fórum Jurídico do Brasil de Ideias, realizado em 25 de abril de 2024, no exclusivo George Club, em Mayfair, Londres, reuniu uma seleta lista de autoridades brasileiras para a degustação do uísque Macallan, com custo estimado em cerca de $600 mil a $640 mil, integralmente patrocinado pelo então controlador do Banco Master, o empresário Daniel Vorcaro. Esse Daniel Vorcaro é aquele que gastou 200 milhões em uma única festa, lá na Itália, uma região exclusiva da Sicília. Tudo com o nosso dinheiro. É importante que as pessoas não esqueçam disso. Quem paga a conta é o povo disso tudo. Sabe por quê? Porque esse escândalo que precisa aí cobrir esse rombo vai aumentar as taxas bancárias, taxa de juros. Não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. Então o cara, isso aqui, eu estou dando 2 exemplos desse evento aqui, de um uísque. Você imagina uma garrafa, o senador Cleitinho até trouxe aqui, uma réplica, de 3 milhões de reais. Aí você pega 200 milhões em uma única festa. Aí você vê essas personalidades e ninguém fala nada. Quer dizer, a gente fala aqui, a gente denuncia, a gente está querendo ver essa turma presa, independente se é poderoso ou não. Aí, mas essas pessoas não falam nada. Tava lá o ministro Alexandre de Moraes, nesse eventozinho aqui, degustando esse uísque. Tava lá o Dias Toffoli, o procurador-geral da República, Gonê, o presidente da Câmara, Hugo Mota, o então ministro da Justiça do Brasil, Ricardo Lewandowski. E um detalhe, o escritório, o Lewandowski, o escritório dele estava contratado. Não apenas lá no INSS, onde uma das entidades que roubou aposentados, descontos ilegais aos montes, os mais pobres desse país, tinha um escritório
do Lewandowski, do filho do Lewandowski, Henrique Lewandowski, contratado. Tu já pensou? Aí quando a Polícia Federal faz a operação, ele vinha recebendo todo mês, aí acaba o contrato. Na hora que precisa de advogado, ele encerra o contrato. Dá para entender na cabeça de alguém de sã consciência? O nível de degradação moral chegou no limite. Aí você tem essa turma toda aqui num evento patrocinado pelo Banco Mar, até o diretor-geral da Polícia Federal, meu Deus. Olha, a gente tem que orar muito pelo ministro André Mendonça, que não é um ser humano perfeito. Inclusive, com todo respeito a quem pensa diferente, e eu votei nele, tá? Foi o único ministro que eu tive a oportunidade de sabatinar nesse período que eu estou no mandato, desde 2019, que eu votei a favor. Os outros eu votei contra publicamente, dizendo o porquê na sabatina. Mas o ministro André Mendonça, que foi sabotado pelo presidente dessa casa, Davi Alcolumbre, durante 4, 5 meses, engavetando, o Brasil precisando ali da resolução, o presidente Bolsonaro tinha indicado e ficou ali matando na unha. A gente pressionava todo dia, foi crescendo a pressão, aí foi sabatinado e foi aprovado aqui nessa casa. E é um ser humano imperfeito, como todos nós somos imperfeitos, mas ele está acima da média desses ministros, com todo o respeito, repito, a quem pensa diferente. Está acima da média. E ele está em cima dos maiores processos, os mais importantes da história do Brasil, senador Zequinha Marinho. Gente, depois de tudo isso que veio à tona, o Brasil para refletir. Porque não estamos falando só de um caso, estamos falando de decisões que podem mudar o rumo do país. De um sistema sendo colocado à prova diante dos nossos olhos. E de um povo que já não aceita mais calado. A tensão só aumenta, a pressão só cresce. E uma coisa é certa, isso ainda está longe de acabar. Porque quando a verdade começa a aparecer, aí eles tentam de todas as formas segurar. Mas nós brasileiros já não aguentamos mais passar por isso que estamos vivendo há um longo tempo. E agora eu quero saber de você, sem filtro e sem medo. Você é a favor que Bolsonaro saia da prisão? E você acha que Xandão deveria ir para a prisão no lugar de Bolsonaro depois de tudo aquilo que ele fez e está fazendo? Comenta aqui embaixo, fala a sua opinião, porque o Brasil inteiro está olhando e a sua voz pode ecoar mais longe do que você imagina. Deus abençoe você que assistiu esse vídeo comigo. Deixa o joinha, compartilha esse vídeo. Me ajuda aqui se inscrevendo e ativando o sininho das notificações. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fui!